pedimos, abre o nosso entendimento e o nosso discernimento. Abre os nossos corações para receber a revelação da Tua palavra. Que a Tua palavra venha como uma espada de dois gumes, para que nós possamos, Senhor, achar em nós os nossos problemas, para que nós possamos, Senhor, em nós, ouvir a Tua voz e mudarmos, Pai, e crescermos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos mais de Ti, nós queremos Te conhecer mais, nós queremos, Senhor, entrar mais na Tua presença. Por isso eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor opere as Tuas maravilhas, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Esse é o Desvendando o Apocalipse. Nós estamos agora, hoje, no capítulo 5 de Apocalipse, por isso você já pode abrir a tua Bíblia no capítulo 5 de Apocalipse, que nós vamos dar continuidade ao Desvendando o Apocalipse. Capítulo 5. Muitas pessoas estão apavoradas com o fim do mundo. O Estado Islâmico falou que a grande guerra, a última guerra, vai acontecer em 2025. A última mensagem deles. E eu não estou nem aí porque eles estão falando, porque quem manda não são eles, quem manda é Jesus Cristo, amém? Então toda a história começa com Deus, está sob o controle de Deus e só vai terminar segundo a vontade de Deus. Isso é o Senhor é que manda. Não são os poderosos desse mundo que vão determinar o rumo da história. Não são os historiadores que vão decifrar os mistérios da história. Não são os filósofos que vão interpretar os segredos da história. Não são os videntes que vão retirar o véu da história. Quem decide, quem determina, quem dá as ordens, quem permite é Jesus Cristo, amém? Essa é uma verdade que a igreja tem que aprender, que a igreja tem que crer e se agarrar nessa verdade. Porque eles podem falar muitas coisas, mas o que importa para nós é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala, o que está escrito é o que importa para nós. No mundo existem algumas visões, e a visão dos antigos gregos é que a história ela se move para uma meta. Não há esperança, não há redenção, é o que é o que foi e o que foi será. Não há uma consumação. Assim, aqui os gregos, os antigos gregos, os pensadores, os grandes filósofos, eles pensam. Agora, já na visão do ateu, a história é uma sucessão de fatos sem significados, aonde não há plano e não há esperança. Mas isso não é a verdade. Isso não é a verdade. Não é isso que a Bíblia diz. Acontece que o mundo ele está como uma panela de pressão, quase explodindo. Essa é a verdade. E será que há esperança para a humanidade? Será que há esperança para nós? Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 diz: Então observei na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Até aí. Isso quer dizer, Deus está no trono do universo e Ele tem um propósito na história de cada um de nós. O que quer dizer é que a história tem sentido, a tua vida ela tem sentido. Isso quer dizer que você não caminha ao acaso para um fim trágico. As forças do mal não prevalecerão. Deus está no trono, Ele reina. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.
Deus tem na sua mão direita o rolo. Ele tem um rolo, um livro na mão direita. Isso quer dizer, Deus tem um plano para cada criatura, para cada pessoa. Ele tem um plano escrito. Deus escreveu o livro da história e muito antes dela acontecer. Quer dizer, ela já está escrita. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para a consumação final. É um livro que tem sequência e consequência. É um livro que tem a ação e reação. Ele tem o que ele diz que é o centro da vontade dele para a sua vida, que você pode seguir ou não, que você pode entender ou não. Se você entra no centro da vontade dele, existe uma consequência. Se você sai da vontade dele, existe outra consequência. Mas tudo está programado, está tudo escrito no livro da vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então não importa a fúria de Satanás, não importa a agitação do mundo, a história sempre estará na mão de Deus. O livro da história está escrito por dentro e por fora. E então tudo está traçado, tudo está escrito, tudo está determinado. Nada foi esquecido, nada foi omitido. Sua vida não caminha ao léu. O futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. O teu futuro está nas mãos de Deus. Eu não sei o quanto você está apreensivo com o teu futuro, mas o teu futuro está nas mãos de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. Aqui está dizendo que quem é digno de se abrir o livro. Então se está se procurando alguém digno para se abrir o livro. Então o que nós vemos aqui é que ninguém tem capacidade de desvendar ou de conduzir a história até a sua consumação. Ninguém pode abrir o livro. O livro, ele está selado por 7 selos. Deixa eu te falar algumas coisas. 7 quer dizer completo. Isso quer dizer totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Ninguém pode intervir, ninguém pode mexer. Só Deus pode mexer na história. Só Deus pode intervir na história. Ele está lacrado, ninguém consegue pôr a mão nele. Ninguém consegue nem olhar para ele. Isso quer dizer também que a tua vida, só Deus pode mexer na tua vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor pode ser o Senhor da tua vida. É Ele que tem que ser o Senhor da tua vida. Isso também quer dizer que só Deus pode dar sentido à tua vida. Só Deus pode completar a tua história. Só Deus é que pode fazer a tua história acontecer. Porque aqui nesse versículo está dizendo: ninguém foi digno de abrir o livro. Isso quer dizer que lá no céu eles devem ter chamado Miguel, Gabriel, deve ter chamado os querubins, os serafins, os 24 anciãos, os 4 seres viventes. Eu não sei quem eles chamaram. De repente chamou alguém do Antigo Testamento. Deve ter chamado Abraão, Moisés, Elias, Paulo, Pedro, Maria. Não sei quem estava lá. Mas independente de quem estivesse lá, a palavra de Deus diz: ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno. Então se você vem aqui para a terra, também não tem ninguém digno. Nem o presidente dos Estados Unidos, nem lá o líder lá do Estado Islâmico, nem da Al-Qaeda, nem o presidente da Rússia, sei lá qual presidente, o da China, o da Coreia. Ninguém foi digno de abrir o livro. Nem debaixo da terra, a Bíblia também diz. Isso quer dizer, nem Satanás foi digno de abrir o livro, nem seus demônios, nem os principados e potestades têm capacidade de mexer na história, de abrir os selos, de intervir na história. Eles não podem fazer isso.
Isso quer dizer, não há uma ideologia, nem um partido político, nem um sistema econômico que possa realizar os nossos sonhos, ou que possa preencher o nosso coração, ou que possa nos dar esperança. Sozinha a humanidade não vai a lugar nenhum. Repete comigo, sozinho a humanidade não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Sozinha seu destino é o caos. Há uma impossibilidade humana de desvendar o futuro. O homem não é capaz de desvendar o futuro. O homem não é capaz de impedir o futuro. No versículo 4, se acha a impotência humana. João fala, e eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. E João chora, porque é uma grande questão: quem é digno? Não tem ninguém digno. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Aí, e João fala, e ele chorava muito, e João chorava muito. Por quê? Porque João estava decepcionado. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Porque ninguém tem capacidade de mudar a história. Se olharmos ao nosso redor, nós vemos o mundo em pé de guerra, nós vemos o mal triunfando, nós vemos a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais sangrentas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais drogados, e a nossa reação também é chorar. Só o que podemos fazer, chorar. Mas por que João está chorando ali? Primeiro, porque parece que foi frustrada a promessa que nós falamos no domingo de Apocalipse 4:1, aonde diz: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvir, a voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desse. Quer dizer, Jesus chama João para subir, vem para cá que eu vou te mostrar os eventos que vão acontecer. Mas mediante aquilo que está acontecendo nesse momento, no Apocalipse capítulo 5, é que o livro está na mão de Deus, e ninguém é digno de abrir o livro. Quer dizer que não tem como João ver o que vai acontecer. Então peraí, Jesus mentiu para mim? Quando Jesus me chama, ele me chama para me mostrar, mas agora ninguém pode abrir o livro? Segundo, porque a história estaria sem rumo, como um barco sem leme, à deriva no mar, indo pelo vento. Mas no versículo 5 diz: então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Não chores. O ancião chega para João e fala: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir e romper os 7 selos. Então o digno procurado agora é o digno encontrado. Acharam alguém digno, procuraram no céu, procuraram na terra e procuraram embaixo da terra, e ninguém foi achado digno, porque só um é digno: Jesus Cristo de Nazaré, Yeshua HaMashiach. O digno procurado agora é o digno encontrado. Ele é a solução para a nossa história, e a nossa solução vem dele. Amém? É um consolo para nós. Não chores mais. Às vezes nós choramos como João, com medo do futuro, quando nos vemos na nossa incapacidade e na nossa insignificância. Mas assim como João naquele dia,
Você precisa nessa noite entender: não chores mais. O Senhor Jesus foi achado digno. E o que vem pela frente? Como será? Como será o amanhã? Não chores mais. Como será o teu futuro, a tua velhice? Como será? Não chores mais. O Senhor Jesus, Ele põe um basta na nossa angústia. Ele traz a solução. Ele diz: não chores. O ancião diz: não chores. O digno procurado agora é o digno encontrado. Alguém capaz de dirigir a história, alguém capaz de dar sentido à história, alguém capaz de dirigir a sua vida, alguém capaz de dar destino à sua vida. Talvez você se veja dessa forma, sem rumo, desesperado em meio aos problemas, em meio às confusões. Mas o Senhor é a solução para a tua vida. Só o Senhor é a solução para a tua história. Só o Senhor é a solução para a tua vida. A solução da nossa história está em Jesus Cristo, aleluia. Versículo 6: nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. Até aí, aleluia. O livro da história está agora nas mãos de Jesus. Estava nas mãos de Deus e Jesus vai buscar. Vai e pega o livro na mão daquele que estava sentado no trono. Isso quer dizer, das mãos do Pai. Então agora Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Criador, o sustentador, o Redentor e o Senhor. Amém? Aleluia. Então só Cristo tem a chave da interpretação da história nas mãos. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Isso quer dizer, ele venceu o diabo, ele venceu o mundo e ele venceu a morte. Só Jesus é apresentado como o Messias vencedor. Mas antes de ser o Messias vencedor, ele foi o Messias sofredor. Ele só é leão porque antes foi cordeiro. Veja que ele é como um cordeiro morto, é assim que a Bíblia diz. Mas ele é apresentado pelo ancião como o leão da tribo de Judá. Jesus venceu. É o cordeiro que foi morto. E a sua marca é a cruz. Ele foi morto na cruz. A sua vitória foi conquistada na cruz. Mas ali diz que ele está de pé ao lado do trono. Quando diz que ele está de pé, isso quer dizer, ele tem ação, ele tem poder, ele está em ação. E o seu lugar é no meio do trono. Isso quer dizer, ele está no meio das autoridades. Ele está entre os 4 seres viventes, que representa toda a criação, como falei no culto passado. E ele está no meio dos 24 anciãos, que representa todo o povo de Deus, do Antigo e do Velho Testamento. Ele é digno de desvendar o sentido da vida, amém? Glória a Deus. Por quê? Porque ele é onisciente. Quando fala que ele é cheio de olhos, quer dizer, ele vê todas as coisas. Ele tem 7 olhos. Ele também é onipotente, tem 7 chifres. É ele que tem todo o poder. Glória a Deus. Mas quais as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? Versículo 8. E assim que recebeu os 4 seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Presta atenção. Esse versículo, vou repetir ele, para que você não se esqueça dele.
Apocalipse 5, versículo 8, ele diz exatamente isso. Assim que o recebeu, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são a oração dos santos. Quem é santo aqui? Tem uns que estão em dúvida aí, né? Vamos lá, quem é santo aqui? O que está dizendo é que eles estavam com a taça cheia de orações dos santos. Esse versículo nos faz orar confiadamente. Você tem que orar com confiança, com fé, que o Senhor está recebendo a tua oração, que o Senhor está ouvindo a tua oração, que todas as orações fazem sentido, que orar é falar com quem está com o livro da vida nas mãos, que é falar com o Senhor. A palavra está nos garantindo isso nesse versículo. Faça as suas orações crendo que o Senhor está sabendo, que o Senhor está ouvindo. Isso também devia nos levar não só a orar fervorosamente, como também a evangelizar fervorosamente. Porque no versículo 9 diz: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Quer dizer, o versículo 8 diz: ore que o Senhor está ouvindo. O versículo 9 diz: ganhe pessoas para Jesus, fale do poder de Deus, pregue Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para comprar homem de todas as tribos, língua, povos e nações. O versículo 8 e o versículo 9 nos faz orar intensamente e nos faz também evangelizar. Porque não somos nós que convencemos as pessoas de Jesus Cristo. Quem convence é o Espírito Santo, mas alguém precisa falar. O versículo 9 diz que o Senhor morreu para comprar com seu sangue pessoas que procedem de todas as tribos, língua, povo e nação. Isso quer dizer todo grupo étnico, todo grupo linguístico, todo grupo político e todo grupo social. Todos. Mas isso também nos leva a tomarmos posse da nossa posição, da nossa alta posição espiritual. Porque no versículo 10 ele diz: tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Quem são esses? Aqueles que Jesus comprou com o seu sangue, de toda tribo, de toda língua, de todas as nações. Esses aí que ele comprou, ele constituiu como reino e sacerdote. Fomos constituídos reino. Nós já reinamos em Cristo Jesus. Efésios nos garante isso. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E vamos reinar junto com o Senhor lá no céu. Mas nós fomos constituídos reino, fomos constituídos sacerdotes aqui na terra. Isso quer dizer, nós temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus Cristo. Você pode entrar na presença de Deus a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Isso deve nos levar a dedicar tudo que somos e temos ao Cordeiro. Esse entendimento precisa vir sobre a igreja, de que os membros da igreja têm livre acesso ao Pai, que as orações são ouvidas, que precisamos evangelizar. Isso deveria ser suficiente para dedicarmos as nossas vidas ao Senhor.
Versículo 11: então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, cujo número era de milhares, de milhões de milhões. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia. A Ele seja o poder. A Ele seja o poder. Isso quer dizer, entregue tudo a Ele. Tudo que está em nossas mãos pertence ao Senhor. Todo o poder é do Senhor. A Ele todo o poder. A Ele seja a riqueza e os nossos bens. A riqueza dos empresários cristãos, a riqueza dos homens de negócios, a riqueza dos empregados, dos assalariados. Toda a tua riqueza é do Senhor. Tudo que você tem pertence ao Senhor. Tudo que você produz pertence ao Senhor. Tudo é dele. A Ele seja a sabedoria. Isso quer dizer que não é a nossa inteligência, não é o nosso raciocínio, mas é a sabedoria do mundo, é a sabedoria que pode reger o mundo. É a cultura, os talentos, os diplomas, as habilidades profissionais, tudo vem do Senhor. Se você sabe fazer alguma coisa, adore ao Senhor, porque foi Ele que deixou você fazer. Foi Ele que te deu esse talento, foi Ele que te deu esse dom, foi Ele que te deu essa habilidade. Pessoas aqui reunidas, pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com talentos diferentes, que fazem coisas com tanta simplicidade, que é tão difícil para outras. Foi o Senhor que te deu essa habilidade. O que é tão fácil para você e é tão difícil para outro, só é assim porque o Senhor te deu essa habilidade. Não é nada teu, tudo é do Senhor. A Ele seja a força. Isso quer dizer a força da nossa juventude, a força da nossa velhice, amém? Porque os mais jovens há mais tempo também têm uma força. Uma força diferente, usa no lugar certo, não precisa, sair derrubando tudo. Usa com mais sabedoria, mais experiência. Mas a força, a tua força, coloque a tua força no reino de Deus. No reino de Deus não existe aposentadoria. Isso é coisa do homem, o homem que inventou esse negócio de aposentadoria. No reino de Deus você vai trabalhar até o último instante. Você vai trabalhar até morrer. Eu vou pregar enquanto eu tiver voz. Não tem como parar, não tem como falar, mas quando eu tiver com 80 anos, se tiver alguém com paciência para ouvir a voz trêmula, amém? Vai pregar, meu irmão, vai fazer outra coisa diferente, mas parar não dá para parar. Entrega a tua força ao Senhor, dedica a tua força ao Senhor, pega a força que você tem hoje, sai do Facebook, do WhatsApp, sai dessas coisas satânica que só te toma tempo e coloca a tua energia no reino de Deus. A Ele seja a honra. Toda a honra é entregue ao Senhor. Toda primazia, o melhor, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, deve ser entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Toda honra seja dada ao Senhor. A Ele seja a glória. Ele merece ser exaltado em todo o tempo. Em todo o tempo na tua vida, exalte o nome de Jesus Cristo. A Ele seja o louvor. Louvor não é música. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor sem música. Adore com música também, mas adore sem música. Adore trabalhando, adore estudando,
adore servindo. Adore ao Senhor, a Ele, entregue a Ele todo louvor, porque o digno que foi procurado, ele foi encontrado, e agora ele é exaltado, ele é adorado. Versículo 13 diz: em seguida, ouvi as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Aleluia. Jesus Cristo é adorado por quem Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Se você busca Jesus Cristo pelo que Ele pode te dar, busca Satanás, porque Satanás é adorado pelo que ele pode dar, porque ele não pode ser adorado por quem ele é, porque ele não é nada. Então ele não pode ser adorado por quem ele é. Mas Jesus Cristo pode te dar muitas coisas, mas adore a Jesus Cristo por quem Ele é: o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que foi morto, que comprou para Deus, que te comprou para o Senhor. Ele é adorado por onde Ele está, no trono, reinando. Ele é adorado pelo que Ele fez. Ele é adorado pela obra vicária, pela obra completa. Ele foi morto por você. Ele deu o seu sangue para comprar você. Ele entregou o sangue dele, a moeda espiritual, para te comprar para Deus. Ele te constituiu reino e sacerdote. Quer dizer, Ele te deu o direito, pela graça, de você assentar com Ele nas regiões celestiais. Ele te deu o direito de você ser sacerdote. Isso quer dizer de você entrar e sair da presença do Pai na hora que você quiser. Você tem livre acesso. Ele te deu o direito de você reinar sobre a terra. E ali, os seres viventes e os anciãos, eles cantam um cântico: Tu és digno. Um cântico de adoração. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Quantas vezes você falou isso para Ele? Senhor, o Senhor é o digno. O Senhor é digno. Quantas vezes você entrou na presença dEle e só falou? Você não entrou para pedir nada. Você só entrou para adorar. Dignos és Tu, Senhor. O Senhor é digno. O Senhor é Rei. O Senhor é Senhor. Há quanto tempo você não faz isso? Um cântico de pregação, quando fala, foi morto, comprou para Deus, comprou para o Senhor. Em Gênesis 22, o cordeiro substitui um indivíduo. Quando foi Isaac, substituiu Isaac. O cordeiro substitui uma pessoa. Em Êxodo 12, na Páscoa, o cordeiro é oferecido por uma família. Em Isaías 53, 8, o cordeiro foi morto por uma nação. Mas em João 1, 29, o cordeiro morreu para salvar os que procedem de todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Todos. O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Ele é digno. Só Ele é digno de adoração. Só o Senhor. Também é um cântico missionário. Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
um cântico missionário. Quando é que você cantou um cântico missionário para o Senhor, pedindo a Ele a oportunidade de você ser um missionário? Não um missionário que vai para a África, também é bênção, mas não é disso não. Um missionário na tua rua. Você está com medo? Ou a sua vida está entregue ao Senhor Jesus Cristo? Porque esse texto nos garante que tem alguém que manda em tudo. E que só tem um. É só um. Jesus Cristo. É o único digno de ser adorado. É o único digno de entregarmos nossas vidas a Ele. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. O Senhor Jesus é adorado pelo que Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E é isso que os anciãos cantam. É isso que a igreja canta. O louvor ao Criador, ao Sustentador, ao Redentor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E reinarão sobre a terra. E os anjos cantam, vozes de milhões e de milhares de milhares, evoluem num canto triunfal. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a riqueza e a sabedoria, a força e a honra e o louvor. Já não é mais só a igreja que canta, é todas as criaturas do céu, os serafins, os querubins, os anjos, toda criatura que há no céu, tudo que há sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, tudo que neles há, louvando o Criador e ao Redentor, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Preste atenção que a adoração não é só a Jesus Cristo, é ao Pai também. É aquele que está sentado no trono, a Deus Pai. E ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes, a representação da toda a criação, diz amém. E os anciãos, a representação de todo o povo de Deus, do Antigo e do Velho Testamento, se prostra e adora. A igreja não tem que temer. A igreja não tem que temer. Não importa quantos juízos vão ter. Não importa quantas aflições vamos sofrer. E nem as tribulações
tribulações. Vamos falar disso no versículo 6, no capítulo 6, 7, 8. Vamos falar dos 4 cavaleiros, das 7 trombetas, das 7 taças. Toda autoridade no céu e na terra está com Jesus Cristo. E se Ele foi capaz de entregar a sua vida numa cruz por nós, o que mais Ele é capaz de fazer? O que mais Ele é capaz de fazer? Se renda ao poder, se renda a esse amor, se renda a esse amor, se renda a esse poder, a esse digno de ser adorado, se renda a essa majestade. Contemple a sua soberania, a sua plenitude, a sua supremacia. Contemple o Senhor, contemple Ele, diga palavras de amor a Ele, diga a Ele, adore a Ele, diga quem Ele é para você. Fique de pé no teu lugar e comece a adorar ao Senhor com toda a tua força, com toda a tua voz, com todo o teu ser. Adore a Ele, dizendo para Ele simplesmente que você o ama, que você o deseja, que você quer mais dele, que você quer conhecer mais. Em nome do Senhor Jesus, que você use esse momento para adorar ao Senhor. Adore a Ele, adore.